Irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria muito grande. Eu vim ali do Grêmio, irmãos, mas que dificuldade, não só para o Arnô, para a gente também. Tudo certinho, né? Tudo aberto, tudo tranquilo. Nunca é difícil chegar em Planaltina de Goiás. Sabia que é mais fácil chegar aqui que no Valparaíso? Sério, por causa do trânsito. Muito obrigado. É muito mais simples e muito mais fácil. E obrigado, meu amor. E aí, de repente, o trânsito parou e a gente, Jesus, o que aconteceu, né? Uma batida, um acidente. Aí eu só liguei para o Joel e disse que prepara uma mensagem e substitui ali, porque eu chego, até o final eu chego. Chego sim. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Que coisa boa. Irmãos, é uma felicidade grande estar convosco esta noite. Eu trago da nossa pastora presidente, Bonite, Ósculo Santo, beijos, afáveis de amor. Trago da sede também abraços e beijos amorosos. E quando a gente para e pensa, 28 anos, né? 28 anos é muito tempo. É muito tempo. Eu tive a dor de, durante a pandemia, infelizmente, ter que acompanhar alguns pastores fora do nosso ministério. Eu digo infelizmente porque são homens que a gente tem muito carinho. E a pandemia levou tanta gente, irmãos. Fechou tanta igreja. Acabou com tanto trabalho. E a gente fica com o coração pesaroso, né? Agora, pela misericórdia do Senhor, todas as igrejas o Senhor entregou aos nossos amados pastores. Todas passaram pela pandemia, estão abertas e a glória do Senhor continua a se manifestar. Então, 28 anos, com todo o quadro que nós acabamos de passar, é uma vitória muito grande. Se você parar e pensar, tivemos o maior problema social, político, econômico, sanitário, há 4 anos atrás. Mais ou menos isso, né? 3 a 4 anos. O Senhor nos conservou, o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu saúde. Nós estamos em pé e comemorando mais um ano de vida. Não tem como não cantar, né? Tu és bom, tu és bom, tu és bom. Louvado seja o Senhor. Amém? Então estamos felizes, contentes, alegres por exatamente tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nós cremos, irmãos, que se o Senhor não retornar em breve, o Senhor há de dar a todos nós a felicidade de ano após ano, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle, porque Ele é bom e eterna a sua misericórdia. Estamos muito felizes e eu quero, essa noite, compartilhar com você uma palavra muito especial. Ela está exatamente no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 33. Eu passei a semana inteira orando, buscando a Deus, pensando naquilo que traria aos irmãos amados. E no meu coração veio a história de alguém que, tendo tudo a seu favor, resolve jogar
em absoluto tudo no lixo. Incrível, né? É sério. Você pode imaginar isso? Alguém numa posição social elevadíssima, alguém com capacidade intelectual muito grande, estratégico politicamente, geograficamente muito inteligente, detentor de habilidades para governo e para presidir, um ser como esse simplesmente faz cálculos errados e joga tudo, absolutamente tudo no lixo. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do rei Manassés. Estou falando do rei Manassés. E o Senhor colocou em meu coração conversar com você esta noite sobre este rei, para alguns objetivos específicos a serem alcançados ao final da palavra. Eu não sei se você já sabe de todas as histórias de todos os reis que já tivemos transcrito na palavra do Senhor. Talvez não, porque é uma parte da Bíblia que naturalmente muitos de nós pulamos. A gente gosta de Gênesis, Êxodo. Aí Levítico era um pouquinho complicado até a terceira região, por intermédio da igreja de Formosa, nos abençoar com duas revistas muito importantes. A revista do Templo, a revista do Tabernáculo, a revista dos ritos e a revista relacionada aos sacrifícios. Aí o Levítico se tornou tão bom, né? Como nós devemos para a terceira região muita coisa. Vocês são muito abençoados, não é? E aí, após termos revistas tão maravilhosas, a gente começou a gostar um pouquinho mais de Levítico. Números sempre foi um livro formidável, Deuteronômio, maravilhoso. E aí a gente entra em Josué, aquela coisa fantástica, conquista, pensa. Aí de repente tudo muda no livro de Juízes, né? É um ciclo, ora o povo servindo a Deus, ora o povo perdido, ora o povo servindo a Deus, ora o povo perdido. Deus mandando juízes para recuperar o povo. E aí quando a gente entra em 1 e 2 Samuel, é interessante porque 1 Samuel fala do primeiro grande rei, Saul. 2 Samuel se dedica de forma muito grande a Davi, muito grande. E aí são livros formidáveis. Afinal de contas, quem não quer ser Davi? Não é verdade? Quem não sonha com passos poderosos, com um gigante caminho, com espada na mão, e aquele homem forte, poderoso? Sim, errou. Mas a vida dele não é marcada pelo erro. Tanto é que ele é um símbolo muito grande da glória de Deus, da presença de Deus, e do que Deus pode fazer no homem. E aí começa o livro de 1 Reis, aí vem o livro de 2 Reis, aí você vê o filho de Davi, Salomão, começando muito bem, depois botando o pé pelas mãos, e de repente se apaixonando por muitas mulheres. Irmãs, uma mulher pode arrebentar a vida de um homem mesmo, né? Uma mulher edifica o lar, mas quando ela quer, ela acaba com tudo, né? E aí Salomão, porque resolveu amar muitas mulheres e entregar seu coração a várias, resolveu servir aos deuses de praticamente quase todas e se arrebentou. Deus olha com ódio para ele e Deus diz: por amor a Davi, eu não vou te passar um vexame enorme, que é cortar teu reino, amigo. Por amor a teu pai, você vai ter o reino até o final. Até o filho vai ter o reino cortado. E eu vou dar 10 tribos ao teu servo, o meu outro. Quando Salomão morre, Roboão chega ao poder, e Roboão, por uma questão administrativa, tributária, tributo já era um problema desde aquela época. Pagar imposto já era difícil desde aquela época. E aí o povo se reúne e diz: diminui o imposto de renda, meu amigo. 27,5% está muito.
dá para diminuir. Roboão disse: olha, esse dedo aqui é mais pesado que o lombo do meu pai. Eu vou piorar a situação. O reino se divide e é criado Israel ao norte, o reino do norte, e ao sul Judá, o reino do sul. E aí, amados irmãos, é impossível um reino dividido sobreviver. É impossível. Por um milagre, o reino do sul sobrevive 200 anos a mais do que o reino do norte. Perto de 200 anos a mais que o reino do norte. E você tem no reino do norte um rei pior que o outro. Um rei mais difícil que o outro. É de lá que vem Jeroboão, é de lá que vem Baasa, é de lá que vem Acabe. Pastor, tem alguém pior que Acabe? Tem, Jezabel. É de lá que vem Jezabel. E aí vai, até o último rei do norte cair, Oséias. E no sul, você tem um rei, ora bom, ora um rei mau. Ora bom, ora mal. Tanto é que os mais fortes profetas de Deus são levantados no norte. Ou você tem Elias, Eliseu, Oséias, Jonas no norte, ou a coisa seria pior, mas não se dobram diante de Deus. No sul, você tem um pai que serve a Deus e um filho que serve ao diabo. Um pai que tem a Deus, que consegue gerar um moleque que vai temer ao diabo. E é nesse mundo que Manassés surge. Quem é Manassés? Preste bastante atenção. Ele é filho de ninguém menos, ninguém mais que Ezequias, o grande Ezequias, que por sua vez foi filho de Acã. O pai de Ezequias foi um homem dominado por demônios de forma tão grande, Acás, e quando a palavra de Deus fala sobre ele, lá em 2 Crônicas 28:2 diz que ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez tudo que era mal perante ao Senhor. Isso em Judá. Aí a gente para e pensa, como é que Ezequias, porque pastor, a casa não me lembro de nada, mas Ezequias eu me lembro. Ele limpou o templo, ele arrebentou com a maldade, ele levantou Jerusalém, ele foi um homem forte e poderoso. No momento mais difícil, quando Senaqueribe simplesmente vem para cima dele, ele ora ao Senhor, ele busca o Senhor, ele pega as cartas de Senaqueribe, leva lá no templo, e Deus envia um anjo que mata 185 mil assírios de uma única vez. Senaqueribe tem que botar aquilo entre as pernas e voltar com muita calma para a Síria, para Nínive. Um dos reis mais poderosos que existiu, um homem sincero e dedicado a Deus, Ezequias. A gente fala e pensa, meu Deus do céu, como é que o pai dele, Acás, endemoniado, consegue gerar um homem tão santo e dedicado a Deus como Ezequias? Pelo menos a coisa vai melhorar agora, porque o nível melhora com a presença de quem? Ezequias, né? Só que Ezequias era um filho chamado Manassés. E esse filho, lá em 2 Crônicas 33, a Bíblia diz que 80% do reinado dele está aqui no versículo de número 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor
conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Ezequias, ele pega Jerusalém, e Jerusalém, irmãos, era linda. Jerusalém era maravilhosa. Jerusalém era esplêndida. Jerusalém, conforme alguns grandes historiógrafos da palavra de Deus, Jerusalém brilhava, não só com a glória de Deus, mas também com o resplendor de uma cidade muito bem edificada por Ezequias. Ezequias, inclusive, foi um homem de tamanha capacidade de engenharia, que ele pegou um filetezinho que era Jerusalém, que era a cidade, inclusive de Salomão, e transformou em uma das maiores cidades existentes na época em que o Império Assírio dominava o mundo. E o que é interessante é que quando Manassés assume o poder, parece que ele está deslumbrado. Parece que ele nunca viu tanta coisa boa. Parece que ele olha para o coração dele e diz assim: Jerusalém está fantástica, Jerusalém está em um nível tão elevado, que agora eu quero colocar Jerusalém no plano internacional. O império que dominava era o Assírio, com capital em Nínive. E sabe o que esse menino faz? Esse menino se associa com o império Assírio. Esperou o pai morrer, o pai que enfrentou o império Assírio, ele agora diz: só tem um jeito da gente sobreviver no cenário internacional, é simplesmente se associando com o Nínive. E olha o que ele fez. Se ele se associa com o Nínive, ele vai ter que ceder à religião de Nínive. Ele queria o dinheiro de Nínive. Ele queria estar com muitos homens poderosos servindo ao imperador de Nínive. Eu queria Jerusalém no cenário internacional, alcançando projeção grande no cenário internacional. E aí o que Manassés faz? Manassés tem que provar para o rei de Nínive e imperador do mundo na época que ele era digno de ser um súdito do rei de Nínive. E pegue comigo a palavra do Senhor em 2 Crônicas 33. Ele começa a desfazer tudo que o pai dele fez. Versículo 3 diz que ele tornou a edificar. Tornou por quê? Porque Ezequias tinha tirado. Tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Altos aonde? Jerusalém era lindíssima. Irmãos, pense numa cidade que você aqui, olhando lá em cima, via os muros enormes dela. Ela estava sob o Monte Sião e o Monte Moriá. É por isso que o salmista, quando chegava perto de Jerusalém, dizia: eu levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele dizia: não, meu socorro não vem dos muros de Jerusalém, meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas Jerusalém, esplêndida, ela estava como pérola de Deus sobre dois grandes montes. Esse menino sabia que ia puxar encrenca se colocasse ídolos dentro de Jerusalém. Ele começa a colocar os ídolos fora de Jerusalém.
Entendeu a estratégia? Entendeu a inteligência do menino? Não, está nos altos de Jerusalém. Está nos montes que cercam a cidade. Está dentro da cidade. Porque venhamos e convenhamos, Jerusalém tem que entrar no cenário internacional. E para entrar no cenário internacional, quem vier de longe tem que ter o direito de adorar o seu Deus. Fora de Jerusalém, mas, poxa, dignidade da pessoa humana. Poxa, liberdade religiosa. E trazendo esses homens de longe, eles adoram fora da cidade, não tem problema. Mas deixam o dinheiro deles aonde? Na cidade. Não é verdade? A liderança não pisou e não reclamou. Porque qualquer um que reclamava de Manassés morria. Está entendendo o que veio democrático? Direto e simples. A Bíblia chega a dizer que na época de Manassés, Jerusalém se encheu de sangue, porque à medida que ele foi pecando, ele foi matando os servos do Senhor que se levantavam. Historiadores dizem que Isaías foi cortado ao meio, a manto de Manassés, e Manassés vendo tudo. Ok? Jerusalém está entrando no cenário internacional. Jerusalém agora é recebido pelos assírios, é recebido pelos mesopotâmios. Tem gente de longe agora, porque já tinham vindo antes para conversar com o grande Salomão e saber de tudo e toda a ciência. Agora não, agora eles vêm, porque pelo menos fora de Jerusalém existem os bosques e os altos levantados. Mas ele queria mais. Ele, depois de levantar os altos, tempo depois, porque o versículo 3, ele é com calma, tá entendendo? É assim, de 5 anos que a coisa acontece, entendeu? Você não pode mudar tudo rapidamente, é devagar, vá com calma. Escute, olha que homem fantástico Manassés. Pastor, como o senhor está falando? O senhor gosta de Manassés? É óbvio que sim, ele é estratégico. Ele é fundamental para tudo que Deus hoje vai falar conosco. Olha que homem extraordinário, Brás. Depois que ele fez isso, o versículo 3 diz: e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Opa! E daqui começa então os bairros mais pobres de Jerusalém, na periferia, entendeu? Gama, Taguatinga, Ceilândia, Planaltina, imaginando que Jerusalém fosse o plano piloto, entendeu como é que é? Aí o rei começa, edifica, no meu querido Gama, um postíbulo, Abal. Aqui em Planaltina, um postíbulo, Aserá. Levanta um pequeno templo, coisa simples, ali em Taguatinga, a Milcom. E ele pensou a fare e a dona. Irmãos, o templo ainda não tinha sido atingido. Ele está indo com calma e a idolatria entrou em Jeru, mas ainda está nos rincões mais pobres, mais simples. E aí, se você vê o rei adorando, meu irmão, vou adorar. Principalmente o culto a Aserá, a mãe terra, a Baal, pai das chuvas e da prosperidade. E eram cultos fantásticos. Olha que delícia. Você levava a sua esposa, ela
ia para um local secreto com os prostitutos cultuais, e você ia para um local secreto com as prostitutas cultuais. Porque na medida em que ela não tivesse relações sexuais com esses homens, e você com essas mulheres, os sacerdotes e as sacerdotisas de Azerá, quando você voltasse para a sua terra, lá para Dan, para as cidades fortes como Laquis em Judá, você voltaria abençoado, porque Azerá e Baal lhe dariam prosperidade. E vamos ser francos, quem não gosta de um culto desse? Os carnavalescos que o digam. E profetas do Senhor se levantando e dizendo: para com isso, e ele matando. Profetas se levantando e ele matando. Profetas se levantando e ele matando. Meu Deus do céu, o que falta esse homem fazer? Versículo 4. Depois de 7 a 9 anos, levando todo Israel à adoração a deuses falsos, porque ele não é ruim. Ele preservava o templo e o povo vindo para as festas do templo, que inclusive seu pai estabeleceu, Ezequias, vindo para as festas do templo, e aí você amansa um pouco, gente difícil de lidar, como o Fernando, o Arnold, o Braz, que estão reclamando, e Manassés ainda não pode matar, porque é muita gente que está atrás deles. Pelo menos o templo não foi atingido, né? Mas 7, 9 anos depois, olha o que ele faz com o templo. Versículo de número 4. Edificou altares na casa do Senhor. Altares. No templo não já tinha o altar? Altares aqui. A quem estava fora. E que começou a se servir lá fora de Jerusalém, depois colocou dentro da cidade, e agora vamos trazer esses altares aqui para dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque fica fácil. O indivíduo vem no sábado, serve a Jeová, e aí no mesmo sábado, sei lá qual é o Deus que está tranquilo por aqui, é melhor dar um vinho ali com Azerá. Entendeu como é que é? Entendeu como é? Isso dentro do templo, aonde o Senhor disse: meus olhos ali estarão, meu nome ali estará. Você pode estar em qualquer canto do mundo, é só geograficamente tentar ver onde está o templo e erguer suas mãos e orar, e eu vou atender, eu vou ouvir. Porque minhas mãos estarão estendidas, meus ouvidos não estarão agravados, e meus olhos estarão abertos a oração que fizer. Gente, versículo 4: edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará eternamente meu nome. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. E para provar que ele era homem mesmo, além de encher de altares e ídolos a casa do Senhor, ele ainda pega seus filhos e dá a Moloque. Era o seguinte sacrifício: você pega seu primogênito. Moloque era um deus, metade homem, metade boi, com os braços assim, e você bota seu filho nos braços de Moloque. Só que os braços de Moloque estão aquecidos, era fogo lá dentro, fogo, e seu filho grita até morrer, até a carne se despedaçar nos braços de Moloque. E ninguém escuta, porque
existia muito barulho de louvor a Moloque no momento em que os filhos estavam sendo entregues a Moloque. Na medida em que eu entrego meu filho a Moloque dá a mim muitos filhos. E calma, o melhor ainda vem. Ele precisava de adivinhos. O versículo 6 diz que ele usou adivinhações, agouros, feitiçaria, encantadores, magia negra, babacha. E para fechar com chave de ouro, versículo 7, ele pega uma estátua de Azerá e coloca dentro do local santo. Local santo. Eu te pergunto, alguém como Manassés merece ou não o lago de fogo e enxofre? Não é brincar com Deus. Agora me responda, que Deus é esse? Por amor a Davi, Deus disse, nunca faltará rei no trono. E Manassés não tinha filhos nessa época. Sabe o que Deus faz? Deus diz, ok, agora Jerusalém é uma cidade internacional, cosmopolita. Parabéns! O mundo inteiro vem a Jerusalém para adorar em Jerusalém. E Jerusalém nessa época se tornou ou a terceira ou a quarta maior cidade do Império Assírio. Sabe o que é isso? É o imperador, é o grande Nabopolassar olhando e dizendo, tu és meu filho, rapaz. É meu homem de confiança. Aí no versículo 13, onze, 12, 13. Você sabe por quê? O imperador mudou de novo Manassés e trouxe Manassés acorrentado. Nem para Nínive. Porque Nínive geograficamente está aqui. E a Babilônia aqui embaixo. Botou numa cidade menor. Do nada Manassés é preso. Ele não amava a Síria, então vai viver na Síria, mas como prisioneiro. Você pode imaginar a cela fétida? Ou você acha que naquela época tinha direitos humanos para preso? Você acha que naquela época preso botava fogo em colchão? Cela fétida. Companheiro dele, ratos, fezes e urina dos outros presos. O desespero dele foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que a Bíblia diz no versículo 12 que ele ora. E quando ele ora, Deus ouve a oração. E Deus traz ele de volta. O mesmo caminho que Abraão fez, ele fez de volta. E você acredita que apesar dos 3 ou 4 ou 5 anos de ausência dele em Jerusalém, ninguém ocupou o trono? Porque não tinha filhos. Ninguém usurpou o trono, como acontecia no Reino Norte. E ele voltou para o trono. E esse homem simplesmente, depois que ele volta para o trono,
versículo de número 14. No 13 ele fez a oração, reconheceu que o Senhor era Deus. No 14 ele reedificou a cidade, consertou os muros. No 15 ele tirou da casa do Senhor todos os deuses estranhos e ídolos, bem como todos os altares. E 16, ele reparou o altar do Senhor, ofereceu ofertas, voltou transformado e modificado. Que Deus é esse? O que aconteceu naquela prisão? Como é que caiu a ficha e esse homem volta completamente transformado? A Bíblia nos revela. A Bíblia diz que ele faz uma oração e Deus escuta. E Deus tem misericórdia. E ele muda. E aí é óbvio que quando a gente para e pensa num texto como esse, a gente se alegra porque se Manassés teve jeito, qualquer um tem. Louvado seja Deus. Louvado seja Teu filho tem, teu marido tem, teu irmão tem. Se um homem como esse, que foi até o mais baixo e vil pecado, teve jeito, então tem jeito para qualquer um, no tempo e no espaço, porque Deus é bom e eterno a sua misericórdia. E aqui ainda não é o período da graça, tempo que nós estamos vivendo, que é superior ao período que ele vivia, que era o da lei. Mas eu não vim de falar isso. Eu vim de muito longe. E quase não consegui chegar para falar ao teu coração o seguinte. Há 28 anos esta igreja está em pé. O Senhor mandou dizer a cada um de vocês, e eu falo como ministro dele, com pecado não se brinca. Com pecado não se brinca. Porque o que o Senhor quer fazer no meio de vocês aqui é algo enorme. Eu vim em nome do Senhor dizer que o que falta na tua vida? Deus não te lavou com seu sangue? Se hoje você morrer, você vai para o inferno? O Senhor não te deu vida? O Senhor não começou a boa obra? Pois eu vim te dizer que o Senhor quer completar a boa obra na vida de muitos dos que estão me escutando esta noite, porque Ele quer cada um de vocês na estatura de Cristo para fazer o que Ele já prometeu fazer nesta região e nesta igreja. Quando vocês alcançarem a estatura de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor vai fazer muito mais do que já fez nesses 28 anos. Mas é fundamental entender que o diabo não está brincando. O Senhor foi muito claro quando disse ao meu coração: avise a eles que com o pecado não se brinca. E que o diabo, ele, em primeiro lugar, nos faz acreditar que algumas coisas não são pecados e estão nos acompanhando. E que, infelizmente, essas coisas vão se aproximando, tal como Manassés fez, opções, porque a luz da modernidade na época dele era melhor. Opções à luz
a grandiosidade, à luz de não se perder os tempos, não se perder as possibilidades, não se perder as urgências. E aí, a gente vai cedendo para algumas coisas que, gente, são direito deles. Inclusive com isso a gente pode lucrar, a gente pode vencer, a gente pode trazer mais gente, a gente pode trazer mais alma, a gente pode ganhar muito mais. E aí você começa a ceder. Porque é pecaminoso. Porque Deus disse não. E quando você mal viu, já entrou dentro da tua casa, já está dentro de Jerusalém. E quando você mal viu, já entrou no templo, no teu coração. No teu coração. Em nome do Senhor Jesus, esta noite, olha para o teu coração e diz aonde eu estou cedendo e vê que nível está. Ainda é na parte de fora, mas você já está aceitando. Já é dentro de casa. Ou já entrou no coração. E agora, você e eu estamos pensando que podemos dividir o santo lugar entre Deus e os outros deuses. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Eu não estou dizendo que é uma igreja que está caindo. Não. Ao contrário. Se a base não fosse Jesus Cristo, aqui não chegaria a 28 anos. Eu não estou dizendo que é uma igreja que está sob perigo. Não! O que eu estou dizendo é que vocês, para a realidade onde vocês estão, vocês são como uma grande Jerusalém. Esta igreja aqui, como Jerusalém, brilha. A igreja em Planaltina de Goiás brilha. A igreja em Formosa brilha. A luz do Senhor já é grande. Gente, será que em qualquer local que a gente chega encontra uma estrutura tão linda como essa? Um louvor tão maravilhoso como esse? Uma estrutura de canto, de palavra, de inteligência, de dedicação, de amor a Deus, como a que vocês têm? Agora, abre o olho por quê? Porque Nínive existe. Nínive é grande. Nínive é espetacular. E na medida em que eu tiro meu coração de Jerusalém e começo, como Manassés, a olhar para Nínive e querer imitar Nínive, matando os profetas do Senhor que estão em Jerusalém, para que Nínive entre em Jerusalém, aí acabou. Escute, eu estou lhe avisando
Porque quem avisa muito tira os olhos de mim. Olha para Jerusalém, porque a nossa redenção está mais próxima do que você pensa. Esquece o mundo. Não flerta com o pecado. Acaba com o pecado enquanto ainda é tempo. Extirpa isso, porque ele vem te envolvendo, ele vem de fora, ele vem te abraçando, ele entra na tua casa, depois ele entra no teu coração e acabou, você é escravo de mim. E para sair de lá e voltar a Jerusalém, só um milagre da parte do Senhor. Eu estou falando com gente que está como Manassés com a faca e o queijo na mão. Vocês ainda não pecaram e não entraram nos pecados que serão possíveis a cada um de vocês. Vocês são servos do Senhor, príncipes do Senhor, homens e mulheres de Deus, e que a partir de hoje não podem mais dar nenhum espaço ao pecado, porque o pecado vai se aproximar de cada um de vós para tentar vos seduzir. E nesse momento você diz: meu coração está em Jerusalém, meu coração não está em mim. Meu coração pulsa pelo monte Sião. Meu coração e meus olhos anseiam pelo monte Moriá. A minha vida anseia pelo Senhor. O meu desejo é a oração. Se Ele quiser me dar um carro melhor, Ele me dá. O meu desejo é a oração. Meu desejo é o louvor. Se Ele quiser, Ele me coloca em posições altíssimas, mas a minha vida é para mim. Meu compromisso é com a palavra, meu compromisso é com a visita, meu compromisso é com a igreja, meu compromisso é com o Senhor. Se o Senhor quiser me botar em Nínive para eu dirigir Nínive, não há problema nenhum. José dirigiu o Egito e era servo de Deus. Mas eu não vou ceder a proposta da vida. O Senhor me fala de um nível espiritual altíssimo dessas igrejas. Altíssimo. Na oração, no jejum, na palavra. O Senhor me diz: avisa, porque o diabo já preparou absolutamente tudo para atrair-nos a Nínive e para tentar levar Nínive para dentro do coração deles. Eu vim como profeta do Senhor te avisar e dizer: resiste ao diabo e ele fugirá. Aleluia! Aleluia! Resiste. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Igreja nenhuma nossa precisa
dos ventos da modernidade teológica para nos arrebentar. Igreja nenhuma nossa precisa de luzes piscando e aquela loucura. Igreja nenhuma nossa precisa de simplesmente ceder à maldade, ao pecado. Meu Deus, vai falando. Igreja nossa precisa continuar lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória ao Filho. Glória ao Filho. Senhor Jeová. Aleluia. Toma cuidado. Toma cuidado. Porque eu quero te ver no 29º ano. Eu quero te ver no 30º. Eu quero te ver no 31º, 32º. Eu quero te ver cada vez mais firme. Glória a Deus. Cada vez mais edificado. Aleluia. Cada vez mais na presença do Senhor. E não te esqueças. Glória a Deus. Sim. E não te esqueças. Menina feia não. O que está lá não é ruim não. É gostoso. É atraente. É maravilhoso. Mas conduz à escravidão. Como é que vai o teu coração? Como é que está a tua alma? Nada da síndrome de Manassés. Nada de se entregar ao pecado de todo o coração. E aí depois Deus tem que te trazer de volta. Ah, mas não faça isso não. Sabe por quê? Porque o tempo que você vai ficar sofrendo em mim, como escravo, poderia estar sendo aplicado em Jerusalém, te fazendo crescer mais ainda. Você entende? A gente não entrega a vida, a alma, o espírito, o conhecimento, os desejos ao mundo e ao pecado. Por quê? Estou seguindo a Jesus Cristo. Aleluia. Este caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto, não. Atrás o mundo, Jesus à frente. É o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto, não volto, não. Oh, glória. Aleluia. Deus é maravilhoso. Por fim, porque a gente não vai para Nínive, porque você só volta de Nínive para Jerusalém se você tiver um Ezequias como teu antepassado, porque senão você morre em Nínive. Não conte com a sorte. Não conte com a sorte. Ei, é dia de alegria. Eu só vim te avisar o que está vindo.
Amanhã, na segunda e na terça. E vim dizer para você não cedo. Porque se tem alguém que está doidinho por você, é o rei de mim. Mas quem está em Jerusalém não precisa de mais nada, não é? Oh, glória! Aleluia! Cante comigo. Se fosse, estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não preciso. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado por esse momento tão gostoso. Senhor, eu posso falar da forma como falei com o meu povo, porque tu entregaste a mim, ao Fernando, ao Brás, ao Arnô, Senhor, todas estas almas maravilhosas. Senhor, meu coração se alegra com cada cântico, com cada louvor, com cada adoração. Senhor, é lindo ver o teu povo completando 28 anos. Mas Deus, como tu estás voltando, não dá mais para brincar com o pecado. Não dá mais para ter a vida que alguns estão tendo, brincando com o pecado, porque poderão ser tragados. Com o ministro do teu evangelho, eu abençoo a vida de cada um dos meus irmãos. Eu abençoo a vida espiritual de cada um dos meus irmãos. Senhor, se por um acaso, ó Deus, há no coração de algum de nós o mesmo desejo de Manassés, uma vontade de crescer tão grande, tão grande, tão grande, e se entregou completamente ao pecado para ir muito bem com o mundo da época, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida. Ajuda-nos a ver que Jerusalém é nosso lar. Sião é nosso destino. E Senhor, para quem nós iremos? Se somente tu tens a palavra de vida eterna. Conserva meu irmão vivo. Conserva minha irmã firme. Conserva cada obreiro firme. Conserva cada trabalhador da tua obra firme. Conserva cada um dos meus pastores firme. A mim, Senhor, também conserva firme para a tua obra. Tem misericórdia de nós, que nós não abramos brecha alguma para o pecado. Ajuda-nos a nos alegrar com a simplicidade de Jerusalém. Ajuda-nos a amar os louvores de Jerusalém. Senhor, dá aos meus jovens, Deus, o discernimento que não há mulher em Nínive para eles. Não há. Dá a minha jovem o discernimento de que não há homem para elas em mim. A felicidade está em Jerusalém. Teu nome está em Jerusalém. Teus olhos estão em Jerusalém. Tuas mãos estão estendidas a Jerusalém. Ajuda-nos a viver a simplicidade de Jerusalém. Porque está perto de ti.
após o arrebatamento, tu descerás e durante 1000 anos regerás o mundo de Jerusalém. E depois regerá eternamente. Obrigado, Deus. Tira o Manassés que eu tenho dentro de mim. Tira o Manassés que meu irmão e minha irmã têm dentro de si. Essa vontade de crescer, de conhecer as grandiosidades, de pensar que fora de Jerusalém existe vida, Deus, que longe de ti existe existência. Tira, Deus, tira! Enche-nos do teu Espírito, da tua graça, do teu amor, da tua palavra, tu nos basta. Oh, preciosa terra, tu nos basta. Tu nos basta. Tu nos basta. Amém. Amém.